Saúdo a amada igreja com a santa paz do Senhor. Amém. Louvado seja Deus por mais essa oportunidade maravilhosa que Ele nos concedeu nessa noite de estarmos aqui, meus irmãos, na santa e maravilhosa presença dEle. Como o nosso Deus é bom. Nosso Deus tem nos amado, Ele tem cuidado de nós. Por isso, nos encontramos aqui nessa noite. Podemos declarar como salmista: grandes coisas fez o Senhor por nós. Por isso nós estamos alegres. Você tem motivo para glorificar a Deus nessa noite? Pode glorificar, igreja. Pode glorificar. Porque Ele tem cuidado de nós. Ele se faz presente em nosso meio. Aleluia. Obrigado, Jesus, por essa oportunidade. Meus irmãos, eu convido os amados a estarmos juntos, abrindo a palavra do Senhor no livro do Êxodo, livro de Êxodo, o capítulo é o 3. Eu convido você que trouxe a sua Bíblia, vamos acompanhar juntos a leitura. Nós iremos ler textos aqui muito conhecidos, textos muito conhecidos pela igreja, mas que nós venhamos em reverência a Deus, em amor à sua palavra. Vamos juntos lermos, meditarmos na palavra do Senhor, porque a palavra do Senhor ela fala conosco todos os dias, de formas que diferentes muitas das vezes, porque o Espírito Santo ele nos revela a vontade de Deus através da sua palavra. Vamos ler juntos Êxodo capítulo 3, nós vamos ler do verso 1 ao 5. Diz assim a palavra do Senhor: apacentava Moisés o rebanho de Jetro, seu sogro, sacerdote de Midian. E levando o rebanho para o lado ocidental do deserto, chegou ao monte de Deus, a Horebe. Apareceu-lhe o anjo do Senhor numa chama de fogo no meio de uma sarça. Moisés olhou, e eis que a sarça ardia no fogo, e a sarça não se consumia. Então disse consigo mesmo: irei para lá e verei essa grande maravilha. Por que a sarça não se queima? Vendo o Senhor que ele se voltava para ver, Deus, no meio da sarça, o chamou e disse: Moisés, Moisés. Ele respondeu: eis-me aqui. Deus continuou: não te chegues para cá. Tira as sandálias dos pés, porque o lugar em que estás é terra santa. Fechemos os nossos olhos e peçamos ao Espírito Santo que venha falar profundamente aos nossos corações nessa noite. Senhor, meu Deus e meu Pai, meu Deus, a Tua palavra é poderosa, Pai, a Tua palavra é pura, a Tua palavra, meu Deus, como foi ministrado aqui na abertura, é escudo, meu Deus, para as nossas vidas. Senhor, que nós venhamos a cada dia amar mais e mais a Tua palavra. Meu Deus, que nós venhamos a chegar a Ti, Senhor, nessa noite com o coração aquebrantado, Senhor. Nós pedimos nessa noite: aquebranta, Senhor, os nossos corações. Meu Deus, dai-nos corações ensináveis, Pai. Corações férteis, Pai amado, Pai querido. Meu Deus, não permita que venhamos endurecer o nosso coração contra Ti, Senhor, contra a Tua palavra. Meu Deus, mas nós venhamos nos apegar, Pai, ao Senhor, amar, meu Deus, a Tua palavra, os Teus mandamentos, meu Deus, os Teus ensinos, meu Deus, para não pecarmos contra o Senhor. Meu Deus, porque o Senhor é Deus santo, é Deus bom, é Deus maravilhoso. Meu Deus, o nosso Redentor, meu Deus. Meu Deus, que assim como o Senhor nos amou, Pai, que assim, Pai, como o Senhor nos ama, nós venhamos Te amar, Senhor, Te reverenciar, Pai, Te desejar, Senhor, e amar verdadeiramente a Tua lei, a Tua palavra, os Teus ensinos, e que assim como o salmista disse, venhamos dizer, meu Deus, que a Tua palavra, Pai, seja lâmpada, meu Deus, para nossos pés, que a Tua palavra, Senhor, seja luz para o nosso caminho, meu Deus. Pai, para que assim venhamos glorificar, para que assim venhamos exaltar, meu Deus, e fazer o Seu nome engrandecido e conhecido sobre essa terra, Senhor. Assim, meu Deus, eu peço, tenha liberdade nessa noite. Oh, meu Espírito Santo de Deus, tenha liberdade na minha vida, meu Deus, tem de misericórdia de mim, Senhor. Eis-me aqui, Senhor, nada tenho para Te oferecer, meu Deus, mas eu entrego ao Senhor a minha vida, Senhor, como oferta, meu Deus, no Teu altar. Faz, meu Deus, segundo o Teu querer e a Tua vontade, meu Deus, para a glória, Pai, para o louvor do Teu santo nome, Pai. Eis aqui a Tua amada igreja, eis aqui um povo que se chama pelo Teu
vai nos levando, Senhor, meu Deus, a uma comunhão íntima e verdadeira com o Senhor, um desejo, Pai, sincero, meu Deus, de viver a Tua palavra, Pai amado, Pai querido, de viver, meu Deus, para a glória do Teu nome, Senhor. Tenha liberdade nessa noite, eu clamo, Espírito Santo de Deus, tenha liberdade. Espírito Santo de Deus, eu sei que o Senhor se faz aqui, pois o Senhor não mente. A Tua palavra diz que onde dois ou três se reúnem em Teu santo nome, o Senhor se faz presente, Senhor. O Senhor estará aqui, meu Deus, podemos sentir a Tua presença, Pai. Que nenhum dos que aqui adentrou nessa noite, Pai, desde os pequeninos, meu Deus, até os anciãos, todos possam ser tocados, meu Deus, possam ser impactados pela Tua presença. Todos venhamos sentir o Teu toque nessa noite, Senhor. Nós clamamos, Jesus, Filho de Davi, tem de misericórdia de nós, Senhor. Tem de misericórdia de nós, Senhor. Dê-nos um coração sensível, Senhor. Dê-nos uma mente, meu Deus, Pai amado, desejosa de Ti, Senhor. Meu Deus, tenha total liberdade. Nós clamamos nessa noite. Nós precisamos da Tua presença. Nós não queremos sair daqui da mesma forma, Senhor Jesus. Mas assim como Isaías, meu Deus, quando subiu à casa do Senhor, quando subiu ao templo do Senhor e viu o Senhor, meu Deus, assentado em um alto e sublime trono. Senhor, nós assim também queremos Te contemplar nessa noite. Senhor, assim também nós queremos Te sentir nessa noite, Pai. Meu Deus, se revela a nós, Senhor Jesus, nos perdoa, nos purifique, Senhor. Venha purificar, assim como o Senhor purificou a Isaías, purifica-nos, Senhor Jesus. Purifica os nossos lábios, Senhor, nessa noite, purifica o nosso coração, Pai. Meu Deus, purifica a nossa mente, meu Deus, nós clamamos, Senhor. Nós suplicamos, Senhor Jesus, pois nós somos necessitados de Ti, Senhor. Somos pecadores e falhos, somos pequenos, mas o Senhor é grande, Senhor. O Senhor é poderoso e o Senhor pode nos curar de toda a nossa lepra, de todas as nossas feridas, Senhor. Abre nossos olhos espirituais nessa noite para que possamos contemplar a Tua face, Senhor. Abre os nossos ouvidos espirituais nessa noite para que possamos ouvir a Tua voz, Senhor Jesus. Ah, Deus Todo-Poderoso, nós clamamos, Senhor, nós clamamos nessa noite. Nós precisamos de Ti, Senhor, nós almejamos por Ti, Senhor. Tenha liberdade nessa noite, Senhor. Fala aos nossos corações, meu Deus, segundo o Teu querer e a Tua vontade, Senhor. Fica conosco, Jesus, vai falando, vai sondando, meu Deus. Tenha liberdade, Senhor, vai restaurando, Pai. Vai curando nessa noite, o Senhor conhece, Pai. O Senhor conhece cada vida que aqui adentrou, Pai. Nenhum dos que aqui subiu nessa noite, Pai, veio aqui, meu Deus, por própria vontade, mas porque o Senhor trouxe, porque o Senhor tem um propósito, meu Deus, como foi ministrado aqui, meu Deus. O Senhor tem um propósito na vida de cada um que subiu aqui nessa noite. Meu Deus, e que o Senhor nessa noite, Pai, possa visitar a cada um, Pai, segundo as necessidades de cada um. Visita nessa noite, Pai. Nós pedimos, Pai. Amém, Jesus. Louvado seja Deus. Aleluia, bendito seja Deus. Meus irmãos, leiamos uma vez mais juntos. Diz assim a palavra do Senhor, Êxodo, capítulo 4. Êxodo, capítulo 3, verso 1 ao 5. Diz assim: Apacentava Moisés o rebanho de Jetro, seu sogro, sacerdote de Midian. E levando o rebanho para o lado ocidental do deserto, chegou ao monte de Deus, a Horebe. Apareceu-lhe um anjo do Senhor numa chama de fogo, no meio de uma sarça. Moisés olhou, e eis que a sarça ardia no fogo, e a sarça não se consumia. Então disse consigo mesmo: Irei para lá e verei essa grande maravilha. Por que a sarça não se queima? Vendo o Senhor que ele se voltava para ver, Deus, no meio da sarça, o chamou e disse: Moisés, Moisés. Ele respondeu: Eis-me aqui. Deus continuou: Não te chegues para cá. Tira as sandálias dos pés, porque o lugar em que estás é terra santa. Louvado seja o nome do Senhor. Meus irmãos, o Espírito Santo ministrava ao meu coração essa mensagem, qual eu entrego hoje, à amada Igreja do Senhor, no culto de domingo, ou foi de sexta-feira, acho que foi de sexta-feira passada. Deus ministrava essa palavra ao meu coração e eu ia anotando. E nós vamos nos deter aqui, no verso 5 de Êxodo, capítulo 3, quando Deus diz para Moisés: Não te chegues para cá, tira as sandálias dos pés, porque o lugar em que estás
é terra santa. Meus amados irmãos, Deus ele me fazia lembrar dessa passagem quando Moisés ali tem um encontro com Deus. Quando Deus se revela a Moisés. E quando Moisés ali se achega àquela sarça que pegava fogo e não se consumia. Então Deus brada, Deus chama Moisés e diz para ele, para que ele tirasse primeiro a sandália dos pés, porque o lugar em que ele estava era a terra santa. E nós podemos nos perguntar, mas Moisés estava no Monte Horebe, no meio do deserto, ali tinha apenas uma sarça pegando fogo. Mas a presença do Senhor que estava ali, naquela sarça, tornava aquele lugar santo. Por isso o Senhor diz, tira a sandália dos pés, porque o lugar em que estás é terra santa. Aleluia. Meus amados irmãos, Moisés estava ali na presença do próprio Deus, que se revelara a ele através da sarça ardente. Deus ali, como nós conhecemos, eu creio que a igreja conhece a palavra, Deus ali chama Moisés para ser o libertador do seu povo no Egito. E nós, meus irmãos, estamos em um lugar santo. Nós estamos em um lugar que, aos olhos humanos, são apenas um ambiente onde temos 4 paredes, algumas cadeiras, o som, um altar. Mas este lugar, meus irmãos, foi consagrado a Deus. Antes de aqui congregarmos, esse lugar foi consagrado ao Senhor. E como nós mencionamos aqui na oração, este lugar habita a presença de Deus. Porque o próprio Deus mesmo diz, onde 2 ou 3 se reúnem em seu nome, Ele está presente, Ele está no meio. Mateus, no capítulo 18, verso 20. Onde 2 ou 3 estiverem reunidos em meu nome, eu me faço presente. Aleluia. Então, assim como Deus disse a Moisés naquele dia, Moisés, tira a sandália dos teus pés, porque o lugar que você está é terra santa. O Senhor diz para a igreja, para nós, a igreja dele, nessa noite, tira a sandália dos teus pés, porque o lugar que nós estamos é terra santa. Glória a Deus. O Senhor se faz presente neste lugar. Tirar as sandálias. O que significa tirar as sandálias dos pés? Quando Deus disse a Moisés, tira a sandália dos pés, podemos dizer que é um sinal de humildade. Podemos dizer também que é santidade. Porque se formos olhar para as sandálias, digamos que é o lugar mais sujo que está no nosso corpo, que é onde pisamos em vários lugares, em vários ambientes. Então, tirar a sandália dos pés é humildade, é sinceridade e é também reverência. Nos nossos dias, não nos nossos dias, porque hoje se perdeu muito isso, mas no tempo dos nossos pais, eu falo do meu pai, dos meus avós, um sinal de reverência já não era mais como na época de Jesus, que era lavar os pés, tirar as sandálias, mas era tirar o chapéu, o boné. Era um sinal de reverência. Até mesmo para entrar na casa de um amigo, fosse visitar um amigo, tirava o chapéu e reverenciava, um sinal de reverência. Só que hoje, a igreja moderna tem se perdido esses hábitos, estes costumes. E isso não é uma coisa boa. Não é ser radical, porque muitos pensam, tem que ser radical. Não é isso. Hoje nós vemos na presença do Senhor, muitos se adentram com bonés, com chapéus. Outros estão até mesmo no altar. E você pode dizer, mas isso não é reverência, não, porque às vezes o coração da pessoa está em reverência para com Deus. É verdade. Mas esses gestos que pareciam tão simples, tinham ali um significado muito grande. Isso eu não estou falando de Deus, estou falando do homem para o homem.
Quando a pessoa chegava ali no velório, eu cansei de ver isso quando pequena, chegar no velório, tirar, sinal de respeito. E meus irmãos, é isso que Deus quer nos falar nessa noite. Para quando nós adentrarmos a presença dEle, adentrarmos as portas dEle, para que nós venhamos a ter reverência, para que nós venhamos a ter humildade, a ter zelo pela presença dEle. Porque o comportamento de muitos, ou de alguns, é como se Deus não se fizesse presente no nosso meio. É como se Deus não estivesse aqui. Porque nós, quando vamos a uma autoridade terrena, seja ela a mais pequena que for, não vamos falar de um presidente, não, que é a autoridade suprema do país, ou pelo menos deveria ser, né? Essa live não cai. Mas vamos falar de um prefeito, vamos falar aqui da nossa realidade. Para você falar com o prefeito, você não pode chegar lá a qualquer momento como você pode chegar à presença de Deus. Tem que ter hora marcada. Para você adentrar na prefeitura, no fórum, você tem que ter as vestimentas adequadas. Para você falar com a autoridade, você tem que ter palavras, tratar Vossa Senhoria, Vossa Alteza, Vossa Majestade. Vai falar diante de um juiz, vai no fórum, você vai falar com o juiz de qualquer maneira? Você vai se apresentar diante dele de qualquer maneira, com qualquer vestimenta? Mas na casa de Deus, podemos nos adentrar de qualquer forma, vestidos de qualquer maneira, podemos falar de qualquer forma, podemos andar de qualquer forma. E quando falo isso, não é para que nós venhamos a temer aos homens, não é para temer o meu pastor, não é para temer os meus presbíteros, meu evangelista, não. É por temor, por amor, por reverência a Deus que se faz presente neste lugar. Porque antes dos pastores, antes dos ungidos, o qual Ele levantou, Ele é Deus, Ele é o Senhor da igreja. Esses homens que têm um óleo sobre a cabeça foram separados por Ele, por Deus. Então, se nós não tivermos temor a Deus, se nós não tivermos reverência a Deus, nós não vamos temer a homens. Nós vamos apenas viver de aparência para agradar a homens. Mas com Deus não existe como vivermos de aparência. Porque Deus, Ele sonda, Ele conhece o nosso interior. Então nós precisamos ter reverência na casa de Deus. Precisamos estar atentos à voz de Deus. Não podemos, no momento do culto, estarmos andando, estarmos levantando, conversando. A palavra do Senhor também vai nos dizer sobre isso. Nós vamos abrir lá em Eclesiastes. Quando diz que as nossas palavras diante de Deus, na casa de Deus, têm que ser poucas. Mas às vezes dentro da casa de Deus, está cochichando um com o outro, vira para trás, conversa com um, cutuca da frente, conversa com o da frente. Levanta uma, levanta duas, levanta três, levanta 4 vezes. Conversa com o menino fala no ouvido de mãe fala no ouvido de menino. Eu falo isso porque é uma luta comigo ali com o Caleb. Toda hora, mãe não sei o que, mãe não sei o que. E a gente quer prestar atenção no culto e a gente perde a oportunidade. Deus fala uma palavra, você perde a oportunidade. Porque muitas das vezes, meus irmãos, é como o diácono amigo que sempre fala. Muitas das vezes nós perdemos a bênção por conta das nossas distrações. Muitas das vezes nós perdemos a oportunidade de sair daqui com o nosso milagre por conta da nossa falta de reverência diante de Deus. Porque, meus irmãos, Deus, Ele não se agrada daqueles que se achegam a presidente de qualquer maneira. Deus não se agrada daqueles que se apresentam diante dele com as vestes sujas. Mas nós precisamos, todas as vezes que adentrarmos a essas portas, nos ajoelhar e clamar a Deus por misericórdia. Senhor, tem misericórdia de mim. Nos humilhar diante de Deus para que Deus venha receber o nosso culto, para que Deus venha receber o nosso louvor, para que Deus venha nos curar daquilo que nós estamos precisando. E quando eu falo de cura, eu não falo apenas da cura física, mas a principal cura, meus irmãos, que todos nós precisamos, não é porque eu estou aqui nessa altar que eu não preciso, eu sou principal. A principal cura que nós precisamos é a cura espiritual, meus irmãos. É a cura da nossa alma, dos nossos corações. Porque se nós ainda precisamos ouvir essa palavra, e tantas vezes o Senhor já tem ministrado para que nós venhamos ter reverência,
para que nós venhamos nos portar de maneira adequada à presença de Deus, é porque, meus irmãos, nós precisamos nos curar. Nós precisamos ter olhos espirituais abertos para entender que este lugar que nós estamos não é um lugar comum, não é um lugar qualquer. Nós estamos na presença de Deus, meus irmãos, e onde Deus está, meus irmãos, há abundância de vida, onde Deus está há prodígio, onde Deus está há maravilhas. E por que nós muitas vezes não vemos? É porque nossos olhos espirituais estão fechados, é porque nós estamos com nossa mente cauterizada, não conseguimos entender que nós estamos na presença de um Deus que pode todas as coisas, que nós estamos na presença do Deus do impossível. Chegamos à casa de Deus muitas vezes tristes, abatidos e saímos da mesma maneira. Mas como se o Deus da vida, o Deus da alegria, o Deus da paz está presente em nosso meio, como saímos da mesma maneira? É porque nós não conseguimos tocá-lo. E nós não conseguimos tocá-lo por quê? Por causa dele, não por causa de nós, meus irmãos. Deus me fazia recordar de Bartimeu. Nós não vamos abrir lá não, mas em Lucas, no capítulo 18, a palavra do Senhor nos diz que aquele homem ele jazia à beira do caminho, ele era cego, e ele estava ali à beira do caminho, mendigando, e ele ouviu um barulho, de multidão, e ele pergunta: que barulho é esse? O que está acontecendo? Vamos abrir lá, para não ver nas minhas palavras, eu não sou boa com palavras. Vamos ficar com as palavras de Jesus, porque ela é fiel, ela é verdadeira, ela é pura, ela liberta. Vamos abrir lá Bartimeu. Eu sei que a igreja conhece muito essa passagem, mas abram comigo, meus irmãos. Para a glória de Deus, Lucas 18, vamos ler o 35 a seguir. A igreja conhece, mas vamos ler juntos. Lucas 18, 35 ao 50. Diz assim a palavra do Senhor. Aconteceu, certo? 18. Eu dei o interesse errado, meus irmãos. 35 a 43. Aconteceu que ao aproximar-se ele de Jericó, Jesus estava se aproximando de Jericó e estava um cego, assentado à beira do caminho, pedindo esmolas. E ouvindo o tropel, ouvindo o barulho da multidão, a gritaria que estava passando, perguntou o que era aquilo. E anunciaram-lhe que passava Jesus, o Nazareno. Olha, meus irmãos, esse homem estava à beira do caminho. Bartimeu estava à beira do caminho, pedindo esmolas. Podemos imaginar que era comum para aquele homem. Ele era cego, então ele ia para a beira do caminho onde os viajantes passavam, as pessoas passavam para pedir esmolas. E eu não imagino que aquele fosse o primeiro dia que ele tem. Imagino que isso seria uma rotina para ele. Como muitas vezes é uma rotina para a igreja estarmos na casa do Senhor. Quarta, sexta, domingo. Só que naquele dia houve um tropel. A palavra diz que houve um barulho de uma multidão que passava. Então ele perguntou o que era aquilo. Olha, os ouvidos de Bartimeu estavam atentos. Podemos dizer que é normal para uma pessoa que não enxerga, então a audição ser mais aguçada, porque como ele lhe falta um sentido, que é a visão, então a audição dele era aguçada. Então ele ouviu o barulho da multidão e ele perguntou o que era aquilo. E anunciaram-lhe que passava Jesus, o Nazareno. Então, olha aí, quando falou para ele Jesus passava, então ele clamou: Jesus, filho de Davi, tem compaixão de mim. E os que iam na frente o repreendiam para que se calasse. Ele, porém, cada vez gritava mais: Filho de Davi, tem misericórdia de mim. Reparem que a primeira vez, a palavra do Senhor vai dizer que ele clamou. Não fala que ele gritou, ele clamou: Jesus, filho de Davi, tem misericórdia de mim. Mas ele foi impelido, ele foi repreendido pela multidão para que ele se calasse. Mas em vez de ele se calar, esse homem gritava cada vez mais alto: Jesus, filho de Davi, tende misericórdia de mim. Tende misericórdia. Ele gritava cada vez mais alto. Então, verso 40, então parou Jesus e mandou que ele o trouxessem. E tendo ele chegado, perguntou. Repare, Jesus notou aquele homem.
Jesus notou aquele homem cego, mendigo, à beira do caminho. Porque a atitude daquele homem diante da presença de Jesus fez toda a diferença. A atitude nossa diante de Deus faz toda a diferença. A atitude nossa, a atitude da igreja diante da presença do Senhor faz toda a diferença. Bartimeu, ele clamou, mandaram ele calar a boca e ele gritou ainda mais alto. Glória a Deus. Meus irmãos, ele gritava a plenos pulmões: Jesus, filho de Davi, tende misericórdia de mim. Então, meus irmãos, ele é notado por Jesus. A atitude dele fez com que Jesus se voltasse para ele. Jesus parou, verso 40, e mandou que o trouxessem. E tendo ele chegado, perguntou-lhe: que queres que eu te faça? O Senhor está presente aqui nessa noite. E se você clamar, se você buscar, se você entender qual é o lugar que nós estamos, qual é a presença que aqui está, quem é o Deus que aqui está, você vai ouvir a voz como Bartimeu ouviu: o que queres que eu te faça? O que queres que eu te faça? Se você crê, pode clamar. Se você crê, pode pedir. Pode ficar plenos pulmões, como Bartimeu disse: Jesus, filho de Davi, tem misericórdia de mim. Se você não consegue, mas eu não consigo gritar, meu irmão, então faça como Ana. Seja em murmúrio, seja em choro, mas derrame o seu coração na presença do Senhor, porque Ele se faz presente e Ele está dizendo: o que queres que eu te faça? Ouça a voz do Senhor nessa noite. Louvado seja o nome do Senhor. 41. O que queres que eu te faça? Respondeu ele: Senhor, que eu torne a ver. Senhor, que eu torne a ver. Ele não titubeou, ele não ficou em dúvida, ele sabia muito bem o que ele queria. E eu pergunto: você sabe o que você quer nessa noite? Jesus está aqui neste lugar, você sabe o que você quer? Então fale, pode falar para ele o que você quer. Ele sonda as profundezas, ele sabe, mas ele quer ouvir. Ele quer ouvir você pedir, ele quer ouvir você falar. Jesus sabia muito bem o que Bartimeu queria. Jesus conhece a mente, os pensamentos, mas Jesus pergunta para ele: o que queres que eu te faça? E ele responde: Senhor, que eu torne a ver. Então Jesus lhe disse: recupera a tua vista, a tua fé te salvou. E imediatamente tornou a ver e seguiam glorificando a Deus. Meus irmãos, veja que através das nossas vidas, meus irmãos, o nome do Senhor é glorificado. Através daquilo que Deus faz na nossa vida, o nome do Senhor é glorificado, porque aqui vai dizer, também todo o povo, no verso 43, a última parte, também todo o povo, vendo isto, dava louvores a Deus. Meus irmãos, quando somos tocados por Jesus, quando conseguimos nos encontrar com Jesus verdadeiramente, nós não apenas iremos glorificá-lo, não apenas nós iremos glorificá-lo, mas todos que verão, todos que estão à nossa volta irão glorificar e exaltar o nome do Senhor. Assim como este povo, ao ver ali a visão desse cego ser restaurada, quando todos saem louvando ao Senhor, assim também o nome do Senhor será louvado por multidões, será louvado pelos nossos familiares, pelos nossos colegas, pelos nossos vizinhos, porque verão, meus irmãos, a glória do Senhor na nossa vida. Louvado seja o nome do Senhor. Vamos abrir, eu citei aqui, vamos abrir em Eclesiastes, quando vai falar também sobre a reverência, como devemos nos portar diante da presença de Deus. Eclesiastes 5, vamos ler o verso 1 e o 2. Eclesiastes 5, 1 e 2.
quando entrares na casa de Deus. Chegar-se para ouvir é melhor do que oferecer sacrifício de tolos, pois não sabem que fazem mal. Não te precipites com a tua boca, nem o teu coração se apresse a pronunciar palavra alguma diante de Deus, porque Deus está nos céus e tu na terra. Portanto, sejam poucas as tuas palavras. Mais uma vez, meus irmãos, o Senhor nos ensina, através da sua palavra, a guardarmos o nosso pé quando entrarmos na casa de Deus, a nos achegarmos a Deus com reverência, com humildade, em santidade. E ele vai dizer, chegar-se para ouvir é melhor do que oferecer sacrifício de tolos, pois não sabem que fazem mal. Quando nós subimos à casa do Senhor, temos que estar atentos à voz do Senhor. O Senhor começa a falar conosco desde a abertura, desde a hora que chegamos aqui, quando o intercessor está aqui orando pela igreja. O Senhor, Ele está falando conosco através da abertura. O Senhor, Ele fala conosco através de louvores. O Senhor fala conosco através dos pregadores. Em todo o tempo, meus irmãos, a palavra do Senhor aqui tem sido lançada, aqui tem sido ministrada, aqui tem sido falada. E como nós estamos recebendo essa palavra? Como nós estamos nos portando diante dessa palavra? Diante da palavra de Deus, que não é palavra de homens? No momento dos louvores, quando é o momento de entoarmos a Deus hinos espirituais, como temos nos portado? Qual tem sido a nossa reverência para com Deus? Não podemos, no momento do louvor, quando a igreja se alegra, a igreja se põe de pé, não podemos ficar indiferentes, assentados nos nossos assentos, indiferente à presença de Deus que aqui está, indiferente às canções que estão sendo entoadas a Deus. Porque se a nossa postura física não está de acordo à vontade de Deus, será que o nosso coração vai estar? Porque uma coisa, meus irmãos, é um dia cansativo. Quem trabalha fora sabe disso, ou quem trabalha em casa também sabe. Às vezes temos um dia cansativo, é normal, né? As pernas não estão se aguentando de pé. Tem os irmãos que trabalham no pesado aí, às vezes está cochilando, está cansado, está exausto, às vezes não se põe de pé, não consegue, está com as forças se esgotando. Mas não é normal nós adentrarmos a casa do Senhor todos os dias e estarmos indiferentes. Estamos cantando louvores e sentados na cadeira. Estamos a igreja entoando louvores e eu estou com a minha boca fechada, indiferente, como se eu estivesse sozinho, na floresta, no meio do mar. Será que temos consciência de que Deus está aqui? Temos consciência de que os louvores que nós entoamos não é a homens, não é a... Porque talvez possa até querer se desculpar e dizer, mas eu não vou louvar não, porque Deus está recebendo esse louvor. Mas é você e Deus. Quando você abre a sua boca, quando você louva, é você e Deus. Deus está recebendo o seu louvor. Se você está entregando a Ele com amor, com sinceridade, com verdade. Então, meus irmãos, quando a igreja, as adoradoras, aqueles que Deus separou para ministrar louvores, dizer, vamos nos colocar de pé, cumprimente o irmão, se coloque de pé. Se coloque de pé, cumprimente o irmão da direita, cumprimente o irmão da esquerda. Foi ministrado aqui na quarta-feira sobre obediência, meus irmãos. Quando lança-se uma palavra do altar e diz, igreja, vamos nos colocar de pé, vamos adorar o Senhor. Quando eu assim faço, meus irmãos, eu estou em obediência a Deus, eu estou alegrando o coração de Deus. Então é o momento de me colocar de pé, de me alegrar com o meu irmão da direita, com o meu irmão da esquerda. É o momento de cantarmos a Deus, ao meu Deus, ao seu Deus, ao nosso Deus. Será que o nosso Deus é digno? Mas fulano não é digno. Mas é Deus, é para Deus, não é para fulano, não é para ciclano, não é para Beltrano, é para Deus, irmãos. Não é para homem, não, é para Deus, meus irmãos. Será que Ele é digno? Aleluia, louvado seja o nome do Senhor. O salmista, no Salmo 100, vamos abrir lá, muito conhecido. O salmista, no Salmo 100, ele vai nos ensinar como devemos nos achegar à presença do Senhor.
não devemos aqui adentrar, não apenas um dia, mas todos os dias. Salmo 100, vamos ler o verso 2 a seguir. Olha o que o salmista nos diz: serve ao Senhor com alegria e apresentai-vos diante dele com cântico. Olha o que o salmista está dizendo: quando se apresentar diante do Senhor, quando subir à casa do Senhor, quando você chegar à presença do Senhor, se apresente a Deus com cântico, cante a Deus, exalte a Deus, glorifique a Deus. É dessa forma que devemos chegar à presença do Senhor e não aceitarmos na nossa cadeira e ficarmos jururu, de braço cruzado, de boca fechada, de cara fechada. Cadê a alegria? Cadê a alegria? Olha, servir ao Senhor com alegria, para servir a Deus com alegria, para subir aqui com alegria. Eu volto a dizer, meus irmãos, eu volto a dizer, às vezes tem situações que nos deixam tristes, às vezes não é possível você arrancar um sorriso do nosso lado, mas, meus irmãos, um dia é um dia, mas todos os dias estamos na presença do Senhor. Então, olha, serve ao Senhor com alegria, suba a casa do Senhor com alegria, não suba a chorar, peça subir para a casa de Deus. Eu já tenho que ir para a igreja, eu vou para a igreja hoje porque senão o pastor vai me ligar, eu tenho que ir para a igreja. Não, meus irmãos, sobe a igreja em gratidão a Deus, pelo que Deus fez na sua vida. Quantos livramentos o Senhor te deu, de quantas formas o Senhor te tirou. Olha a lama que nós estávamos e o Senhor nos resgatou, nos colocou na rocha. É por gratidão a Deus, não é por causa de homem, não é por causa de Deus. O Deus que está presente neste lugar. Suba a casa do Senhor com alegria, serve ao Senhor com alegria, se apresente diante do Senhor com cântico. Adore a Deus, se alegre na presença de Deus. Verso 3. Tenha consciência também, olha, saber que o Senhor é Deus. Tenha consciência de que o Senhor, o nosso Senhor, Ele não é qualquer Senhor. Ele é Deus. E Ele não é qualquer Deus, Ele é Deus dos deuses. Ele é o único Deus verdadeiro. Muitos têm se levantado, muitos têm servido a deuses, mas o nosso Deus é o Deus com D maiúsculo. Só existe Deus, o nosso Deus, o Criador do céu e da terra. Ele é o verdadeiro Deus. Suba com essa consciência de que o Senhor é Deus. Saber que o Senhor, o nosso Senhor, Ele é Deus. E foi Ele quem nos fez. E dele nós somos. Ele nos criou, Ele nos fez e somos dele. Somos o seu povo e ovelhas do seu pastoreio. Somos povo de Deus. Nós nos fizemos não. Ele nos fez povo dele. Ele nos fez ovelhas do seu pasto. Meus irmãos, é tudo por Ele, é tudo para Ele, é tudo dele. A honra é dele, a glória é dele, o louvor é dele, é tudo dele. Não é para homem, não é para mulher que está aqui, não é para ninguém, é só para Deus, meus irmãos. É tudo dele, é tudo para Ele. Ele nos fez como seu, Ele nos amou primeiro, meus irmãos. A honra é de Deus, a glória é de Deus. Entrai por suas portas com ações de graças e nos seus átrios com hinos de louvor. Entrai por essas portas. Entrai pelas portas do Senhor com ações de graças, com gratidão, meus irmãos. Com gratidão por tudo que Deus fez, por tudo que Deus é. Com gratidão, adentro por essas portas, com gratidão. Quando nós assim fizermos, não vamos ter nenhuma desculpa e não vamos conseguir ficar parados diante da presença do Senhor. Nós não vamos conseguir ficar indiferentes. Quando nós subimos com alegria, quando nós nos apresentarmos diante dele com cântico, entendendo, sabendo verdadeiramente quem Ele é, que Ele é Deus, que Ele é Senhor, que para Ele não existe situação difícil, que para Ele não existe causa impossível, que Ele pode todas as coisas, nós não vamos ter dificuldade, jamais teremos dificuldade. Entrai por suas portas com ações de graça e nos seus átrios com hinos de louvor. Adentrai por essas portas com hinos de louvor. Adentrai por essas portas com gratidão, com salmos, com cânticos, com júbilo, meus irmãos, com alegria. Porque Deus está aqui. Deus está aqui. Não existe lugar melhor. O salmista vai dizer, meus irmãos, vale mais um dia na presença de Deus, na presença do Senhor, do que em outra parte 1000. Sabe por quê, meus irmãos? Porque eu posso estar lá 1000 dias, 2000 dias, 3000 dias, mas é tudo a mesma coisa. Porque o homem não tem nada de bom, o homem não tem nada de novo para me oferecer, não existe nada. Só que um dia na presença de Deus faz toda a diferença. Um minuto na presença de Deus faz toda a diferença.
vestes, mas rasga os vossos corações. Vamos entender que nós precisamos rasgar o nosso coração diante de Deus para que nós venhamos verdadeiramente entender quem é o nosso Deus, para que nós venhamos adorar Ele na beleza da santidade dEle. Porque Ele é Deus, Ele é merecedor, igreja. Louvado seja o nome do Senhor. Aleluia. Ainda no verso 4, rendei-lhe graças e bendizei-lhe o nome, porque o Senhor, Ele é bom. A sua misericórdia dura para sempre, e de geração em geração a sua fidelidade. Porque vamos adorar o Senhor porque Ele é bom, porque Ele é misericordioso, porque a misericórdia dele, meus irmãos, não tem fim. A misericórdia do Senhor se renova a cada manhã. A misericórdia do Senhor dura para todo sempre. Então, quando nós adentrarmos essas portas, vamos adentrar cantando, vamos adentrar alegres. Se pequei contra o Senhor, estou triste, me prostro diante dele, clamo por misericórdia, e a misericórdia dele tem que ser derramada sobre mim, porque a misericórdia dele não tem fim. Então, vamos adentrar aqui com alegria, com confiança, com gratidão ao nosso Deus. Não vamos trocar a presença do Senhor por nenhum outro lugar, meus irmãos. Não existe lugar melhor do que na presença do Senhor. Louvado seja o nome do Senhor. A sua misericórdia dura para sempre, e de geração em geração a sua fidelidade. O Senhor é fiel, meus irmãos. O Senhor é fiel para com a sua palavra. Então vamos crer, não vamos duvidar. Ele é fiel. Se Ele diz que Ele se faz presente aqui, Ele se faz presente aqui. Se Ele diz que Ele é galardoador de todos que o buscam, Ele é galardoador de todos que o buscam. Se tudo que Ele falou, que Ele promete, que Ele prometeu, Ele vai cumprir, porque Ele é fiel. A fidelidade dele não dura um dia, não dura uma noite. A fidelidade do Senhor não tem fim. Ele é fiel para cumprir com a sua palavra nas nossas vidas. Então vamos adentrar a presença do Senhor com confiança, com alegria, com gratidão. Porque o Senhor é fiel. Meus irmãos, nenhuma palavra deste livro, nenhuma palavra deste livro irá cair por terra. Nenhuma palavra deste livro deixará de se cumprir. Muitas se cumpriram, outras se cumprirão. Mas quando nós verdadeiramente entendermos e buscarmos, irá se cumprir nas nossas vidas. Na minha e na sua. Muitas se cumpriram. Muitas estão se cumprindo nessa noite. E muitas irão se cumprir, meus irmãos. Basta crermos, basta confiarmos, basta perseverarmos. E as promessas de Deus são maravilhosas, meus irmãos. As promessas do Senhor para o seu povo são promessas tremendas, meus irmãos. Basta obedecermos, como foi ministrado aqui pelo presbítero Samuel na quarta-feira. As bênçãos decorrentes da obediência. As promessas de Deus para o seu povo, para aqueles que o obedecem. Que obedecem a sua palavra, como aqui nós estamos ministrando. Que entende aonde está, que adentra a presença de Deus com um coração grato, rendendo louvores a Deus, ações de graças, hinos espirituais. Não troca a presença de Deus, meus irmãos, por qualquer coisa lá fora. Não troca. Se achega a Deus, se apega a Deus. Está doendo? Está difícil? Clame ao Senhor. Se achegue mais a Deus, porque Ele é o nosso Deus. E Ele é fiel para terminar a obra que Ele começou nas nossas vidas. Fiel é Deus para terminar a obra que Ele começou. Eu quero dizer para você nessa noite que nos acompanha, Deus não nos escolheu, não te escolheu por acaso. Deus te chamou com propósito, Deus te ama. Então se volte para Deus nessa noite. Deus tem nos amado, Deus tem te amado. E Deus tem muito mais a fazer através da sua vida. Se volte para Deus, louvado seja o nome do Senhor. Aleluia. Meus irmãos, vamos abrir comigo agora em Lucas, no capítulo 7. Aqui nós vamos ver duas situações, um homem e uma mulher. Como essas pessoas, elas se apresentaram diante de Deus, como elas se portaram diante do Senhor.
Um pouquinho antes, nós estamos em Lucas 18, agora vamos abrir Lucas 7, 36 ao 50. Olha o que diz a palavra do Senhor. 36. Convidou um dos fariseus para que fosse jantar com ele. Jesus é convidado por um dos fariseus para jantar com ele. Jesus, entrando na casa do fariseu, tomou lugar à mesa. E eis que uma mulher da cidade, pecadora, sabendo que ele estava à mesa na casa do fariseu, levou um vaso de alabastro com ungüento. E estando por detrás aos seus pés, chorando, regava-os com suas lágrimas e os enxugava com os próprios cabelos. E beijava-lhes os pés e os ungia com um ungüento. Ao ver isso, o fariseu que o convidara disse consigo mesmo. Ele pensou: se este fora profeta, bem saberia quem e qual é a mulher que ele tocou, porque é pecadora. Dirigiu-se Jesus ao fariseu e disse: Simão, uma coisa tenho a dizer-te. Ele respondeu: dize a mestre. Certo credor tinha 2 devedores. Um lhe devia 500 denários e o outro 50. Não tendo nenhum dos dois com que pagar, perdoou-lhes a ambos. Qual deles, portanto, o amará mais? Respondeu-lhe Simão: suponho que aquele a quem mais perdoou. Replicou-lhe Jesus: julgaste bem. E voltando-se para a mulher, disse a Simão: vês esta mulher? Entrei em tua casa e não me deste água para os pés. Essa, porém, regou os meus pés com lágrimas e os enxugou com os seus cabelos. Não me deste hóspede. Ela, entretanto, desde que entrei, não cessa de me beijar os pés. Não me ungiste a cabeça com óleo, mas esta, com bálsamo, ungiu os meus pés. Por isso te digo, perdoados-lhe são os seus muitos pecados, porque ela muito amou. Mas aquele a quem pouco se perdoa, pouco ama. Então disse a mulher: perdoados são os teus pecados. Louvado seja o nome do Senhor. Aleluia. Amada igreja, aqui nós vimos 2 pessoas. Simão, o fariseu. Esse homem, ele convidou Jesus para jantar com ele. Ele era fariseu, conhecedor da lei. E ele convida Jesus a ir jantar em sua casa. E a palavra do Senhor já vai nos dizendo que Jesus, entrando na casa do fariseu, tomou lugar à mesa. Então, veio uma mulher da cidade, uma mulher pecadora, que estava ali. Uma mulher que, sabendo que Jesus estaria ali, ela vai da casa de Simão, o fariseu, e leva um vaso de alabastro com ungüento. Então, a palavra diz que essa mulher, ela estava ali, lavando os pés de Jesus, enxugando com seus próprios cabelos e beijando os pés de Jesus. Então, Simão, ele olhando para aquela mulher, ele vai pensar, ele não vai falar nada, só que Jesus, conhecedor de tudo, conhecendo os pensamentos de Simão, né? Ele pensou: se esse homem fosse profeta mesmo, ele bem saberia qual era a mulher que tocou ele, porque é uma pecadora. É uma pecadora que tocando Jesus. Se ele soubesse quem era ele não é profeta, não. Se ele fosse profeta, saberia. Então, Jesus, conhecendo, disse: olha o que Jesus disse. Naquela época, era costume, quando se chegava um viajante, ele fosse recebido ali com uma bacia com águas. Geralmente esse trabalho era feito por um escravo, o menor escravo daquela casa. Para quê? Para lavar os pés desse viajante que estava com suas alparcas, com suas sandálias, andando por caminhos por terra. Então, era comum ao viajante chegar, ser recebido ali com uma bacia com água para lavar os pés, a toalha ali para secar os pés, um unguento ou um óleo, um perfume ali para tirar o mau cheiro ali. Vamos imaginar ali, naquela época tinha animais, tinha cavalos, não sei, mas a sujeira ali. Tinha camelos, eu imagino, né? Naquela época. Imagina o cocô no camelo também, que deve ser no meio da estrada. Então era comum, meus irmãos, na época de Jesus. Era um sinal de respeito ali, de reverência. Quando se ia chegar um visitante, você recebeu dessa forma. Dar água para lavar os pés, dar uma toalha para secar os pés, um perfume. E também receber com ósculo santo. O que nos nossos dias hoje não é mais comum. Comum hoje é um aperto de mão. Quando chega alguém
você pega na mão, aperta, é um sinal de respeito, de reverência. Então, assim, naquela época, o comum era o beijo no rosto. E a gente chegava, beijava o rosto. Só que Jesus não teve nenhuma dessas honrarias da parte do fariseu de Simão. Jesus simplesmente foi convidado, só que Jesus não recebeu a honra do anfitrião da casa. Simão, ali, eu imagino pelo pensamento dele, quando ele disse, se for a profeta, ele não cria verdadeiramente que Jesus era o Cristo. Ele não convidou Jesus ali para honrar Jesus. Mas talvez porque Jesus era conhecido ali por toda parte, então ele queria ali ter o prazer de poder dizer, olha, recebi aquele famoso que está rodando por aí, aquele profeta famoso, aquele homem famoso. Mas eu não imagino que Simão cria que Jesus era o Cristo, porque se ele cresce, ele teria dado a honra merecida a Jesus. Se ele cresce, ele não teria dito, se for mesmo profeta. Então, meus irmãos, Jesus vai dizer, olha, quando eu entrei na sua casa, você não me deste água para lavar os pés. Mas essa mulher que você está pensando aí nos seus pensamentos que ela é uma pecadora, desde quando eu entrei, ela está aqui regando os meus pés com suas lágrimas. Quando eu... Vamos ler comigo. Verso 44. Simão, Jesus disse, voltando-se para a mulher, disse a Simão, fez esta mulher? Eu entrei em tua casa e não me deste água para lavar os pés. Mas esta, porém, regou os meus pés com lágrimas e os enxugou com seus cabelos. Sinal de humildade, meus irmãos. O cabelo para a mulher naquela época era honra. Mas aquela mulher, ela usa os seus próprios cabelos para secar os pés de Jesus, porque ela reconheceu quem era Jesus. Ao contrário de Simão, que só queria apenas ali não honrar Jesus, mas ele queria apenas, talvez, fazer uma média com Jesus. E Jesus vai dizer mais, entrei em tua casa e não me deste água para os pés. Essa, porém, regou os meus pés com lágrimas e os enxugou com seus cabelos. Olha o 45. Não me deste ósculo. Ela, entretanto, desde que entrei, não cessa de me beijar os pés. Você não me ungiu a cabeça com óleo, mas esta, com bálsamo, ungiu os meus pés. Por isso te digo, perdoados são os seus muitos pecados, porque ela muito amou. Mas aquele a quem pouco se perdoa, pouco ama. Aqui, meus irmãos, Jesus vai falar da passagem em qual ele conta dos credores. Então, meus irmãos, o que nós aprendemos com essa passagem é que a nossa postura, a nossa conduta diante da presença de Deus vai fazer a diferença. Aquele fariseu, meus irmãos, em nenhum momento ele honra Jesus. Em nenhum momento ele dá honra a Jesus, o qual ele entrou na sua casa. Mas esta mulher, meus irmãos, ela se rende aos pés de Jesus. Ela entendia que ela era uma pecadora, que ela era totalmente necessitada de Jesus. Ela se rende, ela se humilha diante dos pés de Jesus. Então aqui nós aprendemos como nós devemos nos achegar a Deus, meus irmãos. É nos humilhando, é sendo humildes diante do Senhor. Porque muitas das vezes a forma como nós nos portamos diante de Deus é como se nós nos sentíssemos autossuficientes. É como se nós achássemos que nós estamos vivos por mérito nosso. É como se achássemos que estamos salvos por mérito nosso. É como se achássemos que estamos aqui por mérito nosso, quando nada é mérito nosso. Porque Deus, Ele é tudo nas nossas vidas. Ele é o provedor de tudo, de todas as coisas. Desde a nossa vida, Deus é o provedor do ar que nós respiramos. Esse ar que nós respiramos, que está nos nossos pulmões, Ele é o provedor.
O fato de estarmos aqui, Ele nos convenceu. O fato de sermos salvos, Ele nos salvou. Porque nós merecemos, porque somos merecedores? Não. Nós não merecíamos, não merecemos nada. Nós estamos aqui porque Ele é amor, porque Ele é misericórdia, porque Ele é graça. E é por isso que nós estamos aqui. Então, por isso que Jesus disse, olha, perdoados são seus pecados, porque ela muito amou. Mas aquele a quem pouco se perdoa, pouco ama. Aquele que acha que não precisa de perdão, aquele que acha que é melhor, que é autossuficiente, aquele que é orgulhoso, esse ama pouco. Mas aquele que entende que é um pecador, aquele que entende que é falho, aquele que entende o quão miserável é, esse ama muito, porque entende o que Deus fez na vida dele. Aleluia. Que nós venhamos a compreender o que Deus fez nas nossas vidas, meus irmãos. Que nós venhamos compreender de onde Deus nos tirou. Assim como essa mulher, ela entendia que ela era uma pecadora, e por ela ser uma pecadora mesmo, ela se humilhou, ela se derramou, ela se lançou aos pés do Senhor. Que dessa forma nós venhamos agir diante de Deus. Entendemos que nós somos pecadores mesmos. Que nós somos totalmente dependentes dele, e por isso nós vamos amá-lo, buscá-lo, desejá-lo, porque nós precisamos dele. Porque longe dele nós não podemos nada, nós não podemos coisa alguma. Longe do Senhor nós estamos perdidos. Louvado seja o nome do Senhor. Vamos abrir agora, meus irmãos, em Salmos, para estarmos encerrando, que a hora, ó. Salmos 147, 3. Louvado seja o nome do Senhor. Glória a Deus. Aleluia. Glória a Deus. Vamos ler a partir do 2. O Senhor edifica Jerusalém e congrega os dispersos de Israel. Sara os de coração quebrantado e lhes pensa as feridas. Olha, meus irmãos, o que o salmista vai nos dizer: que o Senhor, Ele sara os de coração quebrantado. Aqueles que se achegam à presença de Deus, como essa mulher, entendendo que é pecadora, entendendo que é dependente de Deus, entendendo que se estamos salvos é porque o amor do Senhor, a graça e a misericórdia do Senhor nos alcançou. Vai se achegar diante do Senhor dessa forma, meus irmãos, com o coração aquebrantado, com o coração contrito. E a palavra do Senhor diz que Deus, Ele sara os de coração quebrantado. Ele sara os contritos de coração. Vamos abrir no Salmo 51. Louvado seja o nome do Senhor. Salmo 51, verso 17, meus irmãos. Diz assim a palavra do Senhor: sacrifícios agradáveis a Deus são o espírito quebrantado, coração compungido e contrito, não o desprezarás, ó Deus. Esse salmo, um salmo poderoso, inspirado pelo Espírito Santo de Deus ao rei Davi. E ele vai dizer o que agrada a Deus. O que agrada a Deus não é um olhar altivo, não é orgulho, não é vaidade. Não. O que agrada a Deus é um espírito quebrantado, é um coração quebrantado, um coração compungido, um coração contrito. Deus não despreza, Deus ouve, Deus responde, Deus vem, Deus cura. Porque Deus, Ele se agrada, meus irmãos. Assim como Ele disse para aquela mulher: perdoados são os teus pecados. É assim, meus irmãos, que o Senhor, Ele responde a cada um que se achega a essas portas dessa forma, entendendo que Ele é Deus, que Ele é digno, que Ele é merecedor, e que nós não somos nada. Nós hoje somos filhos, mas porque Ele nos fez filhos. Hoje somos ovelha, mas porque
Ele nos fez ovelha. Porque Ele nos amou primeiro. Então, meus irmãos, vamos ter reverência diante desse Deus. Vamos amar a presença deste Deus. Vamos viver na presença deste Deus com alegria, com entendimento. Vamos amar a Deus de todo o nosso coração. Entender que quando aqui subimos, não estamos aqui para servir a homens ou para ser visto por homens, mas estamos aqui para servir a Deus, o nosso Deus, o nosso Senhor. Glória a Deus, aleluia. Glória a Deus. E não tenha vergonha, não tenha medo, rasgue mesmo seu coração diante do Senhor. Se quiser gritar, faça como parte meu, grite na presença do Senhor. Se quiser se derramar como essa mulher, se humilhar, chorar, faça como uma mulher, faça como essa mulher. Mas não fique indiferente na presença de Deus. Não suba a esta casa, não suba a essas portas, como se estivesse subindo a um lugar comum nessa terra. Este lugar não é comum. Aqui habita a presença de Deus. Aqui é a porta do céu. Aqui é onde a presença de Jesus está. Então clame, busque, persevere, se derrame diante do Senhor. Não fique indiferente a essa presença. Não fique. Que não venhamos a ficarmos indiferentes à presença do Senhor. Mas que possamos nos derramar todos os dias, desejar verdadeiramente este lugar, essa presença, este Deus que aqui está. Está sem forças para buscar na sua casa? Escuta a casa do Senhor, porque aqui tem a força que você precisa. Não é a minha, porque eu não tenho nenhuma, mas é a força de Deus, é o poder de Deus, é a graça de Deus, é a misericórdia de Deus. Precisa de fé, precisa crer. Busca a face do Senhor. Foi assim que aquele pai clama pelo Deus e diz: Senhor, se a minha fé tem sido pouca, meu Deus, acrescenta a minha fé. Seu filho estava enfermo e ele clamava a Deus. Clamava a Jesus pela cura do seu filho. Ele disse: Senhor, perdoa, Senhor. Se a minha fé tem sido pouca, me perdoa, Senhor, e acrescenta a minha fé. Então, meus irmãos, Jesus tem o que você precisa. Jesus tem tudo que nós precisamos. Ele tem a cura para a nossa alma, Ele tem a cura para o nosso corpo, Ele tem a cura para o nosso espírito. Ele tem tudo que nós precisamos. Então, ame este lugar e busque a face do Senhor, porque Ele está conosco. O Deus de Jacó é o nosso refúgio. O Deus de Jacó é a nossa fortaleza. Jesus é tudo que nós precisamos. Então, ame a Jesus. Ame a presença dEle e busque. Não se fique indiferente. Amém, igreja? Amém. Eu já agradeço aqui a minha riquíssima oportunidade. E que Deus nos ajude a prevalecermos firmes na presença dEle. Amando e reverenciando, assim como Ele é digno e merecedor. Amém?